No tópico anterior, vimos alguns zigue-zagues em uma placa-mãe. A explicação apresentada é que os sinais de tensão e de corrente levam um tempo para saírem da fonte e chegarem até a carga. Neste tópico, será apresentado o conceito de ondas viajantes e demonstraremos que elas existem e que podemos visualizá-las. Esta é uma foto de uma aula de eletrônica no MIT. Observe o auxiliar da aula. Ele está esticando ao longo do auditório um cabo para montar um circuito. O professor apresenta o esquema do circuito proposto, mas esse circuito é utilizado um cabo muito longo. Esta imagem apresenta o circuito proposto no curso do MIT. Reparem que temos uma fonte e próximo à fonte foi ligado um osciloscópio. Entre a fonte e a carga há um cabo muito longo para formar o circuito. O professor do MIT indica que o sinal de entrada possui o formato de um único degrau, mas indica que o osciloscópio irá registrar um formato correspondente a 2 degraus. Conforme vimos no esquemático, o osciloscópio está ligado junto com a fonte. Então surge a pergunta: dessa forma, o sinal gerado e o sinal registrado pelo osciloscópio não deveriam ter o mesmo formato? Na imagem é apresentado o resultado do experimento da aula do MIT. Nela é possível visualizar a tela do osciloscópio apresentando 2 degraus ao invés de um único degrau. Lembrando que a fonte que emitiu o sinal emitiu apenas um único degrau. Aqui podemos rever o mesmo experimento apresentando o mesmo resultado. Neste caso, o gerador de sinais estava emitindo uma onda quadrada e esse é o resultado registrado pelo osciloscópio. A pergunta aqui é: por que obtemos esses resultados se utilizamos um circuito tão simples com apenas carga resistiva? Como o osciloscópio consegue medir a tensão, vamos ver o que acontece com ela. Quando a fonte envia um sinal, ele leva um tempo até chegar ao osciloscópio, conforme apresentado no circuito e no gráfico. Após um tempo, o sinal de tensão chega à carga. Dependendo da carga, o sinal de tensão é refletido, retorna ao mesmo ponto que o osciloscópio está ligado. E assim, o sinal apresentado pelo osciloscópio se eleva. Em seguida, a reflexão do sinal retorna para a fonte. Observado esse exemplo, podemos dizer que a fonte emite uma onda eletromagnética até a carga. Definindo como onda eletromagnética aquilo que é emitido pela fonte, conseguimos explicar melhor o que acontece e entender o comportamento do que acontece no circuito. Vamos fazer uma análise do circuito. Vamos iniciar a análise com a análise do campo elétrico. O campo elétrico origina-se nas cargas positivas e se direciona às cargas negativas. Assim, em um circuito elétrico, temos a distribuição como apresentada na imagem. Ao analisarmos a corrente no circuito, temos que ela sai do polo positivo da fonte e caminha para o polo negativo dessa mesma fonte. Como resultado, surgem campos magnéticos que se direcionam para entrar no plano do circuito entre as linhas em que passam a corrente, conforme apresentado. Ao analisarmos a potência, como estamos trabalhando com campos vetoriais, precisamos fazer um produto vetorial do campo elétrico com o campo magnético. O resultado surge um vetor que descreve o comportamento da potência, indicando que ela sai da fonte e vai para a carga, um comportamento coerente com o esperado. Vejam que, no caso de analisarmos uma fonte alternada, mesmo que a polaridade dela se inverta, a potência ainda é direcionada da fonte para a carga, mantendo um comportamento coerente. Até o momento, descrevemos o comportamento do circuito como sendo: a fonte emite tensões e correntes, que por sua vez geram campos elétricos e magnéticos, que por sua vez descrevem uma onda eletromagnética. Aqui eu convido vocês para que invertam este pensamento. A partir de agora, para explicar o conceito e entender o que ocorre no circuito, diremos que a fonte emite uma onda eletromagnética. Essa onda eletromagnética possui campos elétricos e campos magnéticos, e esses campos elétricos e magnéticos induzem tensões e correntes ao longo do circuito elétrico. Dessa forma, podemos descrever a existência de tensões e correntes ao longo de um circuito
mesmo que este seja um circuito aberto. Lembram desses circuitos? Vimos que em todos eles a potência é jogada em um circuito aberto. Vamos, nesse caso, chamar esse circuito aberto de antena. O foco aqui não é estudar antenas, mas o seu conceito é interessante para representar o que estamos estudando. Podemos definir uma antena como sendo uma estrutura capaz de pegar uma onda eletromagnética que está em um meio guiado e transportá-la para um meio não guiado, e pegar ondas eletromagnéticas em meios não guiados e transportá-las para meios guiados. Ondas eletromagnéticas em meios não guiados são, frequentemente, chamadas de ondas de rádio. No caso desse curso, iremos focar em ondas eletromagnéticas em meios guiados. Mas entendam que a natureza das ondas de rádio e das ondas que iremos estudar é a mesma. A única diferença é que uma deve seguir uma determinada estrutura, uma trilha de circuito impresso, um cabo, fios, e a outra se propaga livremente no espaço em qualquer direção. Assim, conseguimos justificar o consumo de energia desses módulos de comunicação. Esse consumo de energia nada mais é do que uma onda eletromagnética gerada no circuito elétrico, uma fonte de sinal, por exemplo. Essa onda é guiada ou conduzida até a antena. Ao chegar na antena, a onda eletromagnética sai da estrutura guiante e passa a se propagar no espaço. Lembrando que a onda eletromagnética carrega uma potência e, com isso, o consumo de energia elétrica. Outra característica que devemos visualizar é a possibilidade de termos diferentes tensões entre os nós do circuito, mesmo que essa estrutura seja uma estrutura condutora. Bom, havendo diferentes tensões ao longo de um condutor, haverá também diferentes correntes ao longo deste condutor. Isso ocorre pois as ondas eletromagnéticas induzem tensões e corrente enquanto atravessam o circuito. Neste tópico, podemos verificar que a fonte em um circuito elétrico emite ondas eletromagnéticas. Essas ondas eletromagnéticas viajam pelo circuito elétrico com uma determinada velocidade. As ondas eletromagnéticas podem refletir na carga e retornar para a fonte e outros ramos do circuito. E, por fim, as ondas eletromagnéticas podem induzir diferentes tensões e correntes ao longo do circuito.